Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu sou a pastora Luciene, do Projeto Vida Nova de Rocha Miranda, e com muita alegria eu estou aqui, convidada pela pastora Del, pela Geisa, pelo Rodrigo, para trazer uma palavra para essa igreja linda, amém? E assim, eu fico muito feliz com isso. Já estive aí 2 vezes e assim, confesso que foi uma bênção. E eu espero que hoje, Deus possa me usar para a sua vida. Quero deixar aqui um beijo, Um beijo da minha família, meu esposo, da minha igreja, para todos vocês aí de Quintino, Que Deus possa abençoar mais e mais a vida de vocês. Amém? Vamos para a palavra? Eu sei que o tema de vocês, eu anotei aqui, são mulheres cuja esperança está em Cristo, E o versículo-chave está em Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? E assim, o Senhor falou algo muito profundo ao meu coração e eu quero compartilhar nesse dia com você. Mas a gente vai começar não de Lamentações 3:21, mas eu quero começar com você de Lamentações 3, versículo 1, que diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Eu estava vendo esse pronunciamento de Jeremias e a gente observa que ele fala de um momento assim de muita dor que ele viveu. Um momento de muita aflição que ele estava vivendo. E tudo porque, naquela época, Nabucodonosor, ele entrou e tomou a cidade de Jerusalém. E tudo aquilo que parecia lindo, maravilhoso, começou a ficar difícil, tenebroso. Foram dias difíceis, dias de amargura, Talvez você que está me ouvindo agora esteja passando ou vivendo alguma coisa assim, não de tomada de uma cidade, mas vivendo um momento assim difícil. Nós estamos em meio a situações caóticas, que a nossa nação tem passado, não só a nossa nação, mas todo mundo. E a gente começa um pouquinho a se encaixar no que Jeremias está falando. E Jeremias parecia um homem de dores, quando ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Às vezes a gente pensa que muitas das vezes a tempestade, o dia difícil vem pela mão do inimigo e muitas das vezes Deus permite a aflição, os dias difíceis, os temporais, pela mão dele, para que a gente possa despertar para algo que ele está tentando falar conosco, que ele está tentando nos mostrar. E aí você talvez vai dizer: mas pastor, a gente tem que passar por momentos difíceis para Deus nos despertar? Queridos, eu costumo dizer que muitos de nós não precisamos disso, porque muitas das vezes a gente está ali, quebrantado, arrependido, buscando a presença do Senhor. Mas existe, infelizmente, muitas pessoas nesse tempo que estão adormecidas, que estão dormindo. E naquela época de Jeremias, Jerusalém estava adormecida. Jerusalém estava distante de Deus. Jerusalém tinha buscado outros deuses. Jerusalém tinha colocado outras situações como prioridade na sua vida ao invés do Senhor. Mas assim, o que me surpreende no que Jeremias fala é que ele fala assim, que no versículo 17: afastou a paz da minha alma. Você anda sem paz? Jeremias diz: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória.
como também a minha esperança. Olha isso, Jeremias falando que a esperança dele tinha perecido. A sua esperança tem perecido? Ela não pode perecer. E aí ele fala: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Ele faz como que um clamor ao Senhor, né? Quando ele chega e diz, né? Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Ele começa a colocar as coisas que têm afligido ele. E aí ele fala: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A sua alma tem se abatido, mulher? A sua alma tem se abatido? Como você está? Abatido? Né? Diz aqui que no meio disso tudo, desse clamor que ele fala, ele libera uma palavra no versículo 20. Ele diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então é como se ele dissesse: apesar de ter vivido tantas lutas, ele se levanta. Ele se levanta, mesmo abatido, dizendo: eu quero trazer à memória, apesar de toda essa aflição, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero realmente lembrar daquilo que pode me dar força, daquilo que pode me dar ânimo. E eu coloquei algumas coisas aqui, né? Eu botei assim: no momento de dor, o que nos pode dar esperança? No momento de aflição, o que nos pode dar esperança? E eu botei coisas que Deus fez, que nos fizeram felizes, coisas do passado, né? Bênçãos que Deus nos proporcionou anteriormente, vitórias, milagres, curas passadas. De repente você está vivendo um momento de aflição, mas houve um momento da sua vida que o Senhor se manifestou de uma forma tremenda, com cura, com milagres, com vitórias, com provisão dentro da sua casa, com provisão dentro do seu emprego. E essa é a hora de nós trazermos à memória o que nos dá esperança. Amém? Trazer à memória o que pode verdadeiramente nos focar num outro momento que não esse de aflição que nós estamos vivendo. Outra coisa que eu coloquei também, né? Bênçãos que Deus tem feito na vida de nossos irmãos, porque muitas das vezes não são só as nossas bênçãos, mas são bênçãos que Deus tem feito no meio do nosso povo, do povo de Deus. Aquele irmão, aquela irmã que o Senhor trouxe vitória e você traz isso para você. Nossa, lembra da irmã fulana, ela recebeu uma bênção da parte de Deus, foi lindo o que Deus fez, né? Outra coisa, né? O fato de você estar vivo em meio a tantas situações de morte. Pensa nisso, traz à memória quantas pessoas estão no hospital clamando por ar, por oxigênio, e não estão recebendo esse oxigênio, e você está respirando aí onde você está. Isso não é motivo de gratidão? Isso não é motivo de trazer à memória coisas boas? Traga à memória, agradeça, seja grato. Você está respirando, tem pessoas morrendo e não tem oxigênio. Você tem o oxigênio, você está sendo visitado pelo oxigênio, pela presença do Espírito Santo. Trazer à memória o que nos dá esperança. Outra coisa que eu coloquei aqui, o fato de Jesus ter morrido por mim, por você. Isso é trazer esperança ao nosso coração. Nós estávamos numa condenação eterna. A humanidade estava numa condenação eterna e Jesus veio, saiu dos céus, desceu dos céus, né? Caminhou nessa terra, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida eterna. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, lembrar daquilo que nos traz esperança, a ressurreição de Jesus por amor a nós. O Senhor, nosso Deus, deu o seu único filho, Jesus, querido. O seu único filho. Pensa numa mãe que só tem um filho e que deu esse filho por amor a alguém. Deus deu o seu filho por amor de mim, a você. Traga isso à sua memória, traga isso ao seu coração, né? E eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 2 Coríntios
4, versículo 8, que diz assim também, né? Eu separei aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Guarde isso no seu coração, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu e você precisamos trazer no nosso corpo o morrer de Jesus. Aleluia! Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, se você está passando por um momento de tribulação, a palavra diz aqui, olha, você pode até ser atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Sabe por quê? Porque você carrega a morte de Cristo na sua vida, no seu interior. Aleluia! E aí o versículo 11 diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matadouro, todos os dias. Então tudo que tem acontecido, sabe, na verdade é uma expectativa de Deus na sua vida e na minha vida para dizer assim: eu dei o meu filho, ele sofreu por você, ele sofreu, mas ele ressuscitou, e você vai passar pela luta, você vai passar por esse momento difícil, porque o meu filho e eu sou contigo, nós somos com você, você não está sozinho. Glória a Deus por isso. E aí eu fui, sabe, amados, fui colocando isso aqui, né? Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque o Senhor está conosco. O Senhor Jesus está conosco em todos os momentos, né? E eu botei o que significa isso. Se Jesus sofreu, passou por todos aqueles maus tratos, ele foi traído, ele foi cuspido, ele apanhou, ele teve uma lança fincada no seu corpo, ele foi crucificado, queridos, pelas suas mãos, pelos seus pés, sentiu toda aquela dor em vão. Não foi em vão, foi para que nesses momentos difíceis nós trouxéssemos à memória aquilo que nos dá esperança, e a esperança para esses dias difíceis se chama de Jesus. A esperança para esses dias difíceis se chama Jesus. E eu quero declarar que Jesus nessa hora está visitando o seu coraçãozinho, está visitando a sua vida de uma forma tremenda, diferente. Ele sofreu por amor a você e a mim. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá peso de glória. Então, se eu e você estamos passando por tribulação, e essa tribulação de hoje vai produzir peso de glória, sabe por quê? Porque o Senhor é conosco, mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia! Aleluia! E eu quero ler essa passagem com você, que está lá no versículo 16. Ou melhor, a partir do 15, que diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós. E quando ele fala todas as coisas existem, não é parcialmente existem, é todas as coisas existem. São todas. São os momentos difíceis, são os momentos de alegria, são os momentos de vitória, são os momentos de tristeza. São todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, o favor imerecido do Senhor, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que esses momentos difíceis vão redundar em momentos que vão glorificar a Deus. Esse momento que você está vivendo na sua casa, esse momento que você está vivendo no seu trabalho, esse momento que nós estamos vivendo a nível de nação, de país, de estado, de município, vai redundar em algo muito lindo para a glória de Deus. E aí ele fala, né? Por isso, no versículo 16, não desanimamos, não desfalecemos, não desanime, não desfaleça.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe por que ele se renova? Porque nós vamos buscar relacionamento com o Espírito Santo. Quando você busca a intimidade do Espírito Santo, quando você busca relacionamento com o Espírito Santo, tudo fica mais fácil, queridos. É o que ele diz aqui, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então tudo isso que você está vivendo vai se transformar. Tudo isso que você está vivendo vai se transformar para a glória de Deus, porque Deus quer ensinar você e a mim com tudo isso. Ensinar o que, pastora? A buscar mais, a clamar mais, a ter mais intimidade, a ter mais relacionamento. A gente, nessa correria do dia a dia, a gente não prioriza o Espírito Santo. Na correria do nosso dia a dia, a gente prioriza tudo. Shopping, parque de diversões, passeios, jogos, né? A gente prioriza um monte de coisa. O nosso tempo livre, a verdade é essa, geralmente não é para Deus, geralmente é para outras coisas. Mas nesses tempos difíceis, Deus está usando tudo isso para chamar a minha e a sua atenção, para nos relacionarmos, trazer à memória o que nos dá esperança. Queridos, eu tenho um caderno de gratidão. Nesse caderno eu costumo colocar coisas assim que Deus já fez na minha vida, coisas boas que Ele me proporcionou para minha família. E todas as vezes que eu estou passando assim por um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de ingratidão, um momento, sabe, aqueles momentos que tentam te deixar de cabeça baixa, eu vou e abro o caderno. E quando eu abro o caderno, eu vejo o que Deus já fez no decorrer desses anos que passaram. E aí, quando eu começo a ler cada uma das coisas que Deus já fez, meu coração se enche de alegria. Meu coração, sabe, começa a ser fortalecido pelo Senhor. E esses dias eu estava vendo na internet uma professora ensinando as crianças a não ter um caderno, mas ter um vidrinho, né? Esses vidrinhos de maionese, né? De gratidão, onde as crianças escrevem, né, aquelas coisas boas que aconteceram no decorrer do dia e colocam dentro do vidrinho. E no final do ano elas abrem para ver o que Deus fez. E eu falei, nossa, que legal, né? Além do caderno, o vidrinho também é muito bom. Mas o nosso amigo aqui, Jeremias, ele estava vivendo realmente um momento difícil. E ele se levanta e diz a palavra do Senhor que ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E quando a gente volta lá para 2 Coríntios 4, né, versículo 18, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, vão passar, né? E as que se não veem são eternas. Então coloque a sua esperança no Senhor Jesus. Coloque a sua esperança naquele que morreu na cruz e ressuscitou por amor a você. Coloque a sua esperança nos céus. Coloque a sua esperança no reino de Deus. Coloque a sua esperança em Cristo. Coloque a sua esperança nele, porque ele nunca vai te decepcionar. E eu quero orar pela sua vida, amém? Quero orar por você que está me assistindo, você que está me ouvindo e que de repente está aí sendo atribulado, sabe? A palavra do Senhor diz aqui, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Coloque a sua esperança no Senhor. Eu quero orar por você. Espírito Santo, nesse momento, eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã. Oh Deus, que tem passado dias difíceis, mas nós não queremos focar nesses dias. Nós queremos levantar nossa oração, nós queremos levantar o nosso clamor, nós queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré.
Então, Senhor, que o Senhor envie consolo, que o Senhor envie conforto, que o Senhor envie ânimo, que o Senhor envie cura, que o Senhor faça milagres. Oh, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser visitadas pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor possa operar maravilhas em suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Queria deixar um beijo no coração de vocês e dizer, amanhã, quando vier o dia mau, traga à memória o que pode te dar esperança. Amém? Quando as situações se levantarem, traga à memória o que pode te dar esperança. Jeremias fez isso. E diz aqui, para a gente finalizar, que quando ele fez isso, no versículo 29, ele disse lá em Lamentações 3:29, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Esse é o segredo. Coloque a sua boca no pó. Ora, busca a presença de Deus. Ele vai te inundar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te animar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.